Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu vou falar um pouco hoje sobre figura de linguagem, que é aquela forma de expressão que por meio da voz ou da escrita ou de sinais, gestos e também de imagens, a gente diz uma coisa com a intenção de transmitir outra. Os propósitos da figura de linguagem são vários: acrescentar brilho, chamar a atenção, facilitar a memorização, estimular a reflexão, botar tico e teco para funcionar, sintetizar, condensar uma ideia. E os escritores da Bíblia, como também o Senhor Jesus, eles se valeram muito das figuras de linguagem. Por isso, identificar e compreender as figuras de linguagem facilitará bastante a interpretação dos textos. Como você sabe, a regra primária para a compreensão da Bíblia é a forma literal, a intenção do autor. No entanto, a gente não deve interpretar literalmente quando o texto diz que árvores falam, que Deus se ira, se arrepende, que uma família será ampliada como a areia do mar. Quando o sentido literal remeter para a impossibilidade, o absurdo, sugerir indecência, exagerar na expressão, ou caso a literalidade não conclua satisfatoriamente, a gente deve recorrer à figura de linguagem. Vamos ver juntos alguns exemplos delas. Primeiro vamos ver a símile. Esta figura tem o propósito de assemelhar, é um recurso que procura assemelhar, comparar uma coisa com outra de forma clara, nítida. Normalmente contém os termos assim como, tal qual, tal como, como. Um exemplo: o meu coração está ferido e seco como a erva. Entendeu? Então, comparou, assemelhou claramente, um símile. Vamos à metáfora. Trata-se da comparação de um elemento que representa outro. É uma comparação implícita, subentendida. Na metáfora, é preciso conter os verbos ser ou estar. Exemplo: toda a carne é erva. Veja, no símile diz seco como a erva. Na metáfora, a carne é erva. Entendeu? A metonímia. Nesta, a causa deve ficar no lugar do efeito e haver ligação entre as palavras substituídas. Um exemplo de metonímia: vinde, firamo-lo com a língua. Ou seja, vamos juntos falar algo que machuque os sentimentos dele. É a causa ou o ato de ferir, firamo-lo, provocando a ferida. Então, metonímia. A personificação. Esta figura, ela atribui aptidões ou ações humanas a algo inanimado, algo que não tem raciocínio. É o efeito de humanizar o que não tem ciência. Exemplo: o deserto e a terra se alegrarão. Aqui, o deserto e a terra sendo personificados, expressando um sentimento racional. Então, personificação. Agora, antropomorfismo. Aqui, o texto empresta características físicas ou ações humanas a Deus. Exemplo: quando contemplo os teus céus e as obras dos teus dedos. Entendeu? Deus é espírito. O próprio Jesus, Deus encarnado, falou. E espírito não tem forma. No entanto, como ele é onipotente, ou seja, tudo pode fazer e em qualquer coisa pode se fazer, o escritor poeticamente emprestou dedos a Deus. E Deus não é o homem que precise de dedos para construir algo. Então, antropomorfismo. Agora veja a ligação do zoomorfismo, que a gente vai falar agora, com o antropomorfismo, pelo menos na forma de construir. Antropo vem do grego e quer dizer homem.
Por isso, o antropomorfismo empresta características do homem, humanas. Já a partícula zo, de zoomorfismo, também do grego, quer dizer animal. Assim, a figura de linguagem zoomorfismo empresta características de animais ou formas de animais a Deus. Exemplo, debaixo das suas asas estarás seguro. Zoomorfismo. A antropopatia também tem uma semelhança na forma de construção. Se trata do empréstimo de sentimento humano a Deus, ok? Exemplo, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ora, Deus não se enfurece como o homem. O Senhor, ele não se descontrola, não é? Mas, como é natural do ser humano fazer a leitura do outro a partir da própria perspectiva, o escritor aqui, ele emprestou seu medo de uma severa retaliação, porque ele tinha consciência plena da gravidade dos pecados cometidos. Mas, meu irmão, a gente deve ter sempre em mente que Deus, ele é amor, ele é perdoador por excelência, basta recorrer, e as suas misericórdias não têm fim. O eufemismo, esta outra figura, é quando se substitui uma expressão que seja desagradável, ou injuriosa, ou chocante, se substitui por outra. O propósito é suavizar, é amenizar a fala, a expressão. Exemplo, Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Está dizendo que Adão teve relação íntima com Eva. Um outro exemplo, entrou Saul numa caverna para cobrir os seus pés. Ora, o rei, ele foi fazer a necessidade fisiológica número 2. E o escritor, então, moderou, usou uma expressão comum naquela cultura, onde os homens se trajavam com vestidos. Assim, ao se abaixar, os vestidos cobriam os seus pés. Eufemismo. Agora vamos à pergunta retórica, que é aquela pergunta que não exige resposta, ou que a resposta está clara. O interlocutor, então, avalia e responde para si mesmo. Exemplo, acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Claro que não. Então a pergunta é apenas um elemento da argumentação. Pergunta retórica. Vamos agora à hipérbole, que é uma expressão exagerada, exagero na expressão. Menino, eu te mato. Exagero. O objetivo desta figura é dar ênfase à fala, destacar. Por exemplo, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Exagero na expressão, então, hipérbole. O pleonasmo se trata da repetição da ideia. É uma espécie de redundância. O propósito é reforçar o que se quer transmitir. Um exemplo, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Ele está dizendo que, apesar de ter ouvido com bastante atenção, a experiência do momento superou tudo. Agora, o paradoxo. O paradoxo é uma afirmação aparentemente absurda. Não se trata de contradição, pois o seu propósito é nos fazer refletir no moral da história. Exemplo, quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Entendeu? Jesus, ele usou um paradoxo para dizer uma verdade absoluta. Essa coisa de verdade absoluta é ótimo, né? Vamos à parábola. Parábola é uma narrativa curta que transmite mensagens de cunho moral. Por exemplo, a conhecida parábola do filho pródigo. Ali a gente vê abordado o inquestionável e incondicional amor de Deus, também os prejuízos dos impulsos da mocidade, a vigilância que precisamos ter ao fazer juízo de valor do outro, entendeu? Aí tem a fábula, que é um pouco parecida, mas há uma diferença gritante. A fábula se trata de uma narrativa também de caráter educativo, mas que envolve coisas imaginárias, sabe? Mitológicas.
Um exemplo é a fábula de Jotão, que está no capítulo 9 de Juízes. Inclusive, alguns editores na epígrafe das Bíblias atribuem a esta fábula uma parábola, mas não é parábola. Para distinguir a parábola da fábula, é só observar a possibilidade de ocorrer. A narrativa de uma parábola pode ter ocorrido ou não, mas sempre há a possibilidade de acontecer. Já a narrativa de uma fábula, como a de Jotão, as árvores se reuniram para constituir um rei. Portanto, uma narrativa impossível de acontecer, terminantemente impossível de acontecer. Uma fábula. Para finalizar, meu irmão, minha irmã, observe sempre o contexto para poder identificar e entender a figura de linguagem, caso contenha. Este cuidado evitará de atribuir o mesmo sentido às palavras, elas mudam de acordo com o contexto, também de mergulhar a mente no absurdo, tem algumas ocasiões que a gente quer ir além, muito além, ou de fantasiar sentido para o texto quando o nosso raciocínio não consegue alcançar a intenção do autor. Tudo isso deve ser evitado. A figura de linguagem no texto, meu irmão, ela é notória, ela salta do texto para a mente do leitor. Basta só um tiquinho de atenção. Portanto, meu querido irmão, eu e você, tratemos a palavra de Deus com o devido cuidado, porque a palavra de Deus é vida. Amém?